No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, hoje 29 de junho, você confere: Prefeitura emite correspondência a famílias que utilizam carneiras públicas nos cemitérios do município. Complexo Hospitalar de Saúde no bairro Botafogo finalmente deve ganhar elevador. O contrato foi assinado pelo prefeito Diogo Siqueira. Falha no sistema. Secretária de Finanças explica, mas não justifica, a aquisição de medalhas e troféus com recursos destinados a combater a Covid-19 no município. Bento Gonçalves registra novo homicídio menos de 12 horas. Cidade já contabiliza 20 assassinatos em 2021. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Cerca de 700 famílias de Bento Gonçalves começaram a receber uma correspondência da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana, informando sobre a renovação ou não para o uso das carneiras públicas alugadas junto aos cemitérios públicos municipais. De acordo com lei municipal, as famílias têm o direito de utilizar uma gaveta disponibilizada pelo município para aluguel pelo período de 3 anos, renováveis uma única vez por igual período. A partir do recebimento da carta, é dado um prazo de 60 dias para se dirigir até a secretaria munido do atestado de óbito do familiar para o procedimento de devolução da carneira. As famílias que não possuem um local para o destino dos restos mortais poderão depositá-los no ossuário dos cemitérios. A secretaria está localizada na Avenida 10 de Novembro, 190, Pavilhão 4. O atendimento no setor de divisão de cemitérios ocorre de segunda a quinta-feira, das 8 às 11h45 da manhã e da 1h30 às 15 para 6 da tarde. E na sexta-feira, pela manhã, das 8 até 15 para o meio-dia. Ao pensar na comunicação efetiva para quem visita a região, Garibaldi aderiu ao selo Circuito Turismo Responsável. A iniciativa, em parceria com Bento Gonçalves, reforça os cuidados da região uva e vinho, a união do setor e o cumprimento dos protocolos necessários. De acordo com a secretária de Turismo de Garibaldi, Melina Casagrande, o trabalho em conjunto fortalece a identidade do destino Serra Gaúcha, região uva e vinho. Ela lembra que a pandemia não passou como se projetava e, por isso, o selo chega para reforçar que os municípios da Serra estão unidos para receber os turistas de forma segura e adequada. O selo Circuito Turismo Responsável traz ainda mais visibilidade aos cuidados tomados pelo município e é um incentivo aos turistas que desejam conhecer ou revisitar Garibaldi em breve. Com a vacinação sendo realizada, a perspectiva é que o setor retome sua força e os números positivos anteriores à pandemia. Os estabelecimentos turísticos de Garibaldi que tiverem interesse de aderir ao selo devem contatar a Secretaria de Turismo e Cultura a fim de saber os detalhes do projeto e esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao controle da pandemia. Uma parceria firmada entre o Hospital Tacchini e Corpo de Bombeiros aqui de Bento Gonçalves vai permitir que as doações ao Banco de Leite Humano do Tacchini sejam feitas sem que as mães precisem sair de casa. Todas as terças-feiras pela manhã, uma colaboradora do hospital e um bombeiro vão até a casa das doadoras, auxiliando na coleta e no armazenamento quando necessário, além de realizar o transporte seguro. Menos de 2 meses depois da sua abertura, o Banco de Leite Humano do Tacchini já contou com as doações de 85 mulheres, das quais 32 foram doadoras externas, ou seja, mães cujos bebês não estavam internados. Juntas,
elas ajudaram a alimentar 6 bebês da UTI neonatal do Hospital Tacchini com leite materno pasteurizado. Para saber mais detalhes sobre como funciona a doação ou para agendar a coleta domiciliar, basta entrar em contato pelo telefone 3055-0303. O Banco de Leite do Tacchini funciona todos os dias das 8 da manhã às 6 da tarde. Mesmo com a festa de Santo Antônio concluída, segue em andamento o concurso fotográfico Olhares da Santo Antônio, promovido pela Paróquia de Santo Antônio e visando selecionar imagens de diferentes perspectivas do santuário. Os registros podem ser feitos por fotógrafos profissionais e amadores aqui de Bento Gonçalves, e as 5 fotos selecionadas serão utilizadas na diagramação do Guia de Visitação do Santuário. O projeto integrou a programação da 143ª Festa de Santo Antônio e o prazo para as inscrições segue até o dia 13 de julho. A divulgação das fotografias escolhidas será no mês de agosto, sendo que o lançamento do guia está previsto para outubro deste ano. As imagens devem retratar as diferentes perspectivas que a comunidade tem da Igreja Matriz de Santo Antônio, que é ponto de referência artística, religiosa e cultural na capital do vinho. Depois de uma nova publicação de compra de troféus e medalhas na aba Covid-19, junto ao portal de transparência da Prefeitura de Bento Gonçalves, a secretária de Finanças, Elisiane Esquenato, ressalta que não há qualquer uso de recursos destinados à pandemia na aquisição deste tipo de material. A exemplo do episódio anterior, ela justificou que houve uma falha na divulgação dos dados. Elisiane diz que as informações são lançadas no site da Prefeitura de forma automática, com alguns filtros que fazem com que sejam postadas em determinadas áreas do portal. Nesse caso da compra de troféus e medalhas, que também foi alvo de erro em março deste ano, o sistema identificou algum termo do processo e o direcionou erroneamente para os gastos com a Covid-19. A secretária admitiu que a falha, nas 2 ocasiões, ainda não foi identificada, mas garantiu que a Prefeitura não utiliza recursos da pandemia para este fim. Também tratou de defender a equipe de servidores, ressaltando que não há má-fé por parte dos funcionários de carreira, os quais, segundo ela, estão qualificados e são de confiança. Além de seguir tentando identificar o que pode estar causando o erro, que também está relacionado ao mesmo fornecedor da falha anterior, a secretária Elisiane afirma que a equipe tem feito uma checagem ainda minuciosa para evitar esse tipo de ocorrência. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A terça-feira foi gélida em toda a parte sul do país e alguns municípios registraram neve fraca ou chuva congelada. Para quarta-feira, o quadro não muda e teremos predomínio de nuvens e o sol pode até aparecer timidamente, sem forças para afastar a intensa massa de ar polar. Nesta quarta-feira, o frio continua sendo destaque na região sul do país por causa da atuação de uma grande e forte massa de ar frio de origem polar. O dia vai começar com geada em amplas áreas da região sul do país, inclusive na capital Curitiba. No decorrer do dia, o sol vai aparecer nessas áreas, mas a sensação de frio persiste, inclusive à tarde. Por causa dos ventos que sopram no mar, a umidade fica bastante elevada no leste do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, por isso o sol aparece entre muitas nuvens, mas também não chove. Temperaturas abaixo de zero serão observadas na manhã desta quarta-feira em grande parte da região sul do país. A mínima é de apenas menos 1 grau na região de Curitiba, faz 4 graus negativos em áreas do sul de Santa Catarina e 6 graus na região de Porto Alegre. A temperatura máxima não passa dos 12 graus em Curitiba e faz 13 graus de máxima na região de Porto Alegre. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica que a quarta-feira será mais quente que hoje. O clima vai ficar nublado pela manhã, com a possibilidade de garoa. À tarde, o sol aparece com pouca nebulosidade e à noite, com algumas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 1 grau negativo e a máxima chegando aos 13 graus. E agora no Jornal TV Com você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje, dia 29 de junho de 2021, é dia de comemorar a cidadania, as pessoas, os cidadãos, os usuários da escola pública, os professores, todos que fazem parte da comunidade bento-gonçalvense, hoje tem muito a comemorar. E por quê? Porque hoje pela manhã, o líder do governo municipal na Câmara de Vereadores anunciou a retirada da pauta do famigerado projeto de lei em que o Executivo Municipal pretendia nada mais, nada menos do que diminuir 5% do dinheiro
do investimento na educação. Aquele famigerado projeto que, com palavras distorcidas, sob o pretexto de adequar a Constituição Municipal, a Lei Orgânica Municipal à Constituição Federal, na verdade, pretendia este verdadeiro absurdo. Dias atrás, foi realizada a audiência pública, em que ficou claro, através de várias vozes desta cidade, professores, presidente do Bento Mais 20 e outras pessoas, que isto seria intolerável. Ficou demonstrado na audiência pública que, na verdade, Bento precisa muito mais dinheiro na educação. E se, conforme dizia o executivo, estava sobrando dinheiro, na verdade, a lógica era outra. Esse dinheiro sobrando é que deveria ser aplicado e cada vez mais aplicado na educação e não dele retirado. Parece que a voz da comunidade, e inclusive façamos justiça, de alguns vereadores que lá naquele momento já se posicionavam contra a medida, surtiu efeito. E é por isso que é dia de comemorar. E aqui está o exemplo de como as pessoas, os cidadãos unidos em torno de determinado objetivo podem ter voz e vez, podem modificar certas atitudes que só interessam a quem está administrando na tentativa de usar recursos aqui e ali como melhor lhe aprouver, mesmo que tentando para isso certos subterfúgios discursivos e explicativos. A única coisa a lamentar do dia de hoje foi a explicação do líder do governo na Câmara quando da retirada do projeto. Quis ele justificar que o projeto está sendo retirado porque nós, a comunidade, não teríamos entendido bem o projeto. Portanto, nem sequer confessaram, admitiram que a ideia era um absurdo. E nisso está o mais triste do dia de hoje, porque isso dá indicativo de que alguns, definitivamente, que estão no comando público da cidade, não se dão conta que não podem colocar tudo goela abaixo de todos, todo o tempo. E muito menos com explicações esfarrapadas, antes ou agora. A culpa não é da comunidade, a culpa do projeto é do executivo. E quem está alcançando o objetivo com a resistência de si mesma é a comunidade. E desde já, parabéns aos vereadores que ajudaram que isto fosse possível na realidade. Viva os 30% para a educação em Bento Gonçalves. Viva você que participou torcendo ou fazendo o discurso contra aquele que seria um dos maiores absurdos contra a educação em Bento Gonçalves. Pensem nisso e fiquem com Deus. Depois de 4 meses sem conseguir atrair empresa para construir a torre de escada e o elevador no Complexo Hospitalar de Saúde no bairro Botafogo, a Prefeitura divulgou na segunda-feira que finalmente o contrato foi assinado. As obras devem iniciar nas próximas semanas e serão executadas pela empresa Construvia, que receberá R$ 167.643,83 a menos se comparado ao primeiro chamamento em fevereiro. Avaliado em R$ 1.242.548,95, a obra contará com 5 andares de escada de emergência, 2 elevadores maca-leito, com rampa que liga a UPA ao bloco cirúrgico. No local, está em andamento a fase final do bloco cirúrgico. Também serão construídos mais 3 andares de unidades de internação
e a nova sede do SAMU. Agora, o processo segue para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o IPURB, para posteriormente ser dada a ordem de início da obra. O Rio Grande do Sul registrou na segunda-feira a marca de mais de 50% da população do estado com mais de 18 anos vacinada contra o coronavírus. São mais de 4,5 milhões de pessoas imunizadas com uma dose, pelo menos até este momento. Cerca de 1.800.000 já completaram o esquema vacinal da imunização com a segunda dose ou a dose única. A previsão é que, com os demais envios de doses previstos para os próximos meses, o estado consiga vacinar todas as pessoas acima dos 18 anos com ao menos uma dose até o dia 20 de setembro. A distribuição da semana passada contemplou o primeiro envio aos municípios de doses da Janssen, produzida pelo laboratório da Johnson & Johnson. O principal diferencial desse imunizante, em relação aos demais, é a necessidade de apenas uma dose para que o esquema vacinal seja considerado completo. O prazo para renovação do exame toxicológico periódico para motoristas habilitados nas categorias C, D e E que tenham suas CNHs com vencimento entre março e junho deste ano, termina nesta quarta-feira, dia 30. A partir de julho, a fiscalização já poderá aplicar a penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A novidade trazida pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, neste ano, foi, além da promoção dos prazos, ou melhor, prorrogação dos prazos, a mudança na fiscalização, passando a ser contada a data da realização do exame e não mais a do registro do resultado. Dessa forma, o condutor não é penalizado em caso de atraso por parte do laboratório. Os laboratórios credenciados têm até 24 horas para informar a data e hora da coleta, e até o final deste ano, os demais deverão ser registrados em 25 dias. A partir do ano que vem, essa informação volta a ser cadastrada em até no máximo 15 dias. O resultado positivo no exame toxicológico vai acarretar a suspensão do direito de dirigir por pelo menos 3 meses e multa no valor de R$ 1.467,35. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta terça-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 37 pacientes internados com a Covid-19, a mesma quantidade em relação à segunda-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 15 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 28 respiradores, 6 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 31 pacientes seguem internados, 4 a menos na comparação com os dados da segunda-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Menos de 12 horas depois de Bento Gonçalves registrar o 19º homicídio do ano no bairro municipal, outro crime foi registrado, desta vez no Vale dos Vinhedos. Um homem de 40 anos foi morto com pelo menos 2 tiros no peito e o corpo foi localizado às margens da ERS 444 na noite da segunda-feira. Por volta das 9 da noite, a Brigada Militar recebeu a informação por meio do telefone de emergência, comunicando sobre o encontro de um corpo às margens da rodovia. A vítima foi identificada como sendo Roberto Ramos da Silva Júnior, que tinha vários antecedentes criminais. O cadáver apresentava ao menos 2 disparos na região do tórax. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. Este foi o 20º homicídio deste ano
na capital do vinho. As categorias de base do Bento Vôlei reiniciaram as atividades em maio, com treinamentos realizados no Ginásio Municipal de Esportes. Visando buscar novos atletas, o clube está com inscrições abertas para receber crianças e adolescentes dos 7 aos 18 anos, para fazer parte das equipes inferiores do Bento Vôlei. As inscrições estão abertas para ambas as categorias. No caso das meninas, elas realizarão os treinamentos nas terças e quintas-feiras, enquanto as equipes masculinas vão treinar nas quartas e sextas-feiras. Esse grupo, inclusive, deve participar de competições estaduais no segundo semestre deste ano. O Bento Vôlei deve participar da Copa Cláudio Braga e também do Campeonato Estadual, competições promovidas pela Federação Gaúcha de Voleibol. Para fazer parte das categorias de base do Bento Vôlei, basta comparecer ao Ginásio Municipal de Esportes em um dos dias e horários de treinamento das equipes e falar com os treinadores da base. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, 29 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas, e você vê também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!